Boa tarde para todo mundo que já chegou e para quem vai chegar e acompanhar o conteúdo desta live no canal do Instituto Trilhas no YouTube. Eu sou Ismael Lima e hoje a gente realiza mais uma conversa filosófica, mais uma live filosófica do projeto Filosofia Dentro de Casa. Hoje a gente recebe a Viviane Diniz, mulher preta, artista, acadêmica do curso de Filosofia da Universidade Federal do Cariri, integrante e co-criadora do coletivo Mulheres Filósofas do Cariri. Hoje a nossa live tem como tema o projeto Mulheres Pensantes, a construção do conhecimento e a ocupação dos espaços públicos. Lembrando, nós temos essa primeira live de colocação das ideias, a Vivi vai fazer a apresentação do projeto, e no segundo momento, sendo o caso, na segunda live, a gente retorna para os comentários e questionamentos. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma colocação para pontuar no decorrer da conversa, pode deixar nos comentários, que enquanto a Vivi estiver falando, eu estou salvando aqui no computador, tá bom? Viviane, seja super Olá, bem-vinda à Filosofia de obrigada. Casa. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Todos bem? Sim, na medida do possível. Tá dando pra me ouvir bem? Sim. Tá, tô ouvindo tranquilamente. Pode ficar à vontade. Aí qualquer coisinha, se acontecer de ter alguma interrupção, ou até mesmo se eu precisar, no caso da live, quando ela estiver próxima de encerrar, eu levanto sua mão para não te interromper, Uhum. e aí eu repasso o recado que tiver que dar, tá bom? Certo. Pronto. Vivi, antes da gente iniciar na nossa discussão de fato, né, de apresentação do projeto Mulheres Pensantes, eu acho que seria interessante para quem está chegando, né, para quem acompanha o Filosofia Dentro de Casa, para quem depois vai ver essa live no YouTube, conhecer um pouco da trajetória de Viviane Diniz, né? Como eu falei, mulher preta, artista do interior do estado de Ceará, em Juazeiro do Norte, e, enfim, como se dá esse diálogo com a arte, posteriormente, como que aparece a filosofia nessa trajetória. Conta um pouco para a gente sobre ti. Certo. Então, como tu já falou, né? Meu nome é Viviane, e aí algumas pessoas me chamam de Devi, que é como tá o meu nome no Instagram. E aí, essa Viviane artista, ela surge aos 11 anos, né? Aos 11 anos na periferia de Juazeiro do Norte, no João Cabral. Eu começo a fazer aula de dança, né? Minha caminhada na arte, ela começa na dança, especificamente no balé e na dança contemporânea. E aí eu começo a participando de projetos da comunidade, né? De um parque aquático que tinha próximo. E aí eu começo na dança e depois disso conheço a Associação Dança Cariri, que é um projeto sem fins lucrativos que tem aqui na região, que trabalha com a formação de artistas, né? Especificamente no campo da dança e da dança contemporânea. E aí eu entro na associação e começo minha caminhada na dança, né? E aí em 2017 eu entro na universidade e isso me fez parar um pouco com a dança por conta das demandas muito extensas da faculdade, porque à noite também, né? O curso aqui na UFCA de filosofia é à noite, e isso acabava atrapalhando um pouco as minhas aulas de dança, que acabavam sendo todas no mesmo horário das aulas. E aí eu tive que dar uma pausa. E é uma pausa muito sofrida, né, para mim, porque eu venho tentando lidar com essa ausência desse mover durante minha trajetória acadêmica de algumas outras formas, né? Tentando, na medida do possível, me encaixar em alguma aula ou alguma coisa do tipo, ou em algum coletivo que tente pensar arte e por assim vai. E aí, atualmente, eu venho experimentando outros campos das artes, né, como as artes visuais, o teatro e a música também. E aí eu venho trabalhando algumas coisas que reverberam em mim e venho tentando transformar isso em imagens, a partir de desenhos, pintura em aquarela e também colagens digitais, né, que é o que eu venho divulgando nas redes, são minhas colagens digitais. Tem algumas postadas no meu Instagram e algumas para postar também.
E aí eu venho, como eu estava falando para uma amiga minha esses dias, né, que nessa quarentena venho aprendendo a me ver a partir e me encontrar a partir dessas criações de imagens, né? E também faço parte do coletivo Yamis Cariri, que é um coletivo de mulheres pretas artistas aqui da região, em que a gente tenta, é um coletivo auto-organizado, né? Coletivo só de mulheres pretas, e a gente tenta trabalhar essa ancestralidade negra feminina na região do Cariri, a partir do teatro, da dança, da música, das artes visuais, né? Porque o coletivo ele é formado por várias pessoas da arte, né? Não é só do teatro, só da dança. É também das artes visuais, tem fotógrafas, tem desenhistas e todas são pesquisadoras e por aí vai. O último trabalho que a gente desenvolveu foi o miolo de pote, que a gente tinha conseguido o edital pelo Laboratório das Artes do Porto Iracema, das Artes. E era o laboratório de teatro, né? Aí a gente passou e conseguimos desenvolver um trabalho chamado Miolo de Pote, que trabalha um pouco dessa cultura aqui do Cariri, né? Dessa ancestralidade feminina e também sobre a história das mestras da cultura da região, né? E aí, essa Viviana Artista é isso, assim, é esse Devi, né? Como fala o meu apelido, que tá no Instagram, e algumas pessoas me chamam também. É esse Devi, eu tento experimentar de várias coisas, eu saio que o meu corpo se sente atraída, eu vou lá tentando experimentar, seja na música, no teatro, na dança. Inclusive no coletivo Yamis Cariri, foi onde eu pude experimentar um pouco da música, né? Até então não era um lugar fácil para mim. É como eu estava comentando até com a Rayane, que acabou de entrar aqui na live, que esse lugar da fala para as pessoas pretas é muito complicado, né? É muito difícil você estar aqui Sim. nessa live hoje, é muito difícil, né? A fala, a gente foi por muito tempo silenciado e ter soltar o verbo é muito difícil e ao mesmo tempo muito importante para nós pessoas pretas. E aí o lugar da música trouxe isso muito forte para mim, né? Um microfone na minha frente, grande, tô várias pessoas me assistindo e no coletivo eu tive essa experiência e foi muito bacana também. E é isso, assim, sobre minha trajetória acadêmica, eu começo em 2017, né, quando eu entro em filosofia, eu saio do ensino médio, como todo mundo sai, um pouco perdida, assim, vai pro Enem, chora horrores depois do Enem, que não sabe se deu certo, se não deu, como foi, o nervosismo. E aí eu ingresso em filosofia, né? Filosofia sempre foi uma matéria de muita proximidade minha durante o ensino médio. Eu sempre gostava bastante das aulas, era filosofia, história. E aí eu pretendia fazer dança, né? Faculdade de dança, mas aqui na região ela não tem. A gente tem as faculdades de teatro e artes visuais e música, mas não tem dança. E aí, depois disso, sem essa possibilidade, né, de sair para fora e estudar como pessoa preta do interior, isso é muito complicado. Então, eu fiquei aqui mesmo e resolvi cursar filosofia. E aí, eu entro por cotas, né, e começo esse mundo da filosofia, né, muito atordoada, muito fantasiada e impactada também com toda a informação que a gente tem acesso de início dentro do curso de filosofia, né? Não é um conteúdo também muito fácil. E aí, eu acho que uma coisa importante a falar enquanto mulher preta é que se eu não no final de 2018, estava no meu segundo ano de faculdade, eu descubro essa pessoa, mulher preta, e eu começo a entender aos poucos o que que isso implica numa sociedade racista e patriarcal como a gente vive, né? O que que isso queria dizer, o que isso representava para mim, para as outras pessoas, e como que se dava essa relação de uma pessoa preta dentro da filosofia e tudo mais. E aí eu começo a investigar essas relações de raça e gênero a partir de 2018, no final de 2018. E desde então eu venho direcionando minhas pesquisas para isso, né?
entendendo essas questões de raça, de gênero, estudando filosofia africana, estudando como é importante trazer essas outras epistemologias que são jogadas para a margem, para o centro da filosofia, né? Que é o que eu coloco essas filosofias no centro da minha pesquisa e tentando levar elas para o centro também dentro da filosofia e da construção do conhecimento, o que não é um trabalho fácil porque as vozes de pessoas pretas, de mulheres, sempre são silenciadas dentro da filosofia e de qualquer outra área do conhecimento, das artes também isso acontece. E tu tinha me falado, né, no PV do WhatsApp sobre como eu construí essa relação da filosofia com as artes, né? E aí eu lembro que no início da minha faculdade essa era a minha intenção, né? Eu tinha uma amiga, né, que é a Carla Cavalcante, não sei se você conhece, que ela trabalha a filosofia da dança. E aí a gente Ela trocava, esteve com a gente. teve, né? Eu lembro, teve uma live dela aqui também. E aí ela trabalha muito a filosofia da dança, né? Ela é da dança do ventre. E a gente trocava muita figurinha, né? A gente era muito próxima. E eu tinha essa vontade de estudar também a filosofia e a dança e unir essas minhas duas paixões. Só que quando eu me descobri negra dentro do curso de filosofia, isso me tomou, né? Eu passei a pesquisar mais sobre questões de raça e gênero, sobre mulheres pretas dentro da filosofia e nas artes do que qualquer outra coisa. E aí eu acho que essa relação eu acabo espontaneamente unindo essa relação de arte e filosofia, mulher preta, isso vai se unindo e se juntando espontaneamente, né? E a partir dos estudos da filosofia africana, lendo mulheres pretas, eu vou entendendo como esse corpo negro se coloca no mundo e que implicações ele traz, como se coloca nas artes. E disso tudo eu tiro material para construção tanto de escrita, de produção de imagem, de movimentações, é o que a gente tenta também fazer no coletivo Iamis Cariris, que é trazer essas vivências externas do coletivo, né, de cada um, essa ancestralidade, essa escrita, essa, sei lá, uma fotografia que um de nós tira, um desenho, ou um texto que a gente leu e transformar isso em uma movimentação, em uma fala, em alguma coisa dentro do coletivo, em arte, né? E acho que é isso, assim, sobre essa pessoa artista que vos fala. Uma fala já de começo importantíssima. Enfim, a gente acredita que acertamos em ter começado assim. A Carla esteve com a gente na semana passada, né, falando um pouco sobre a filosofia da dança. Ela é minha contemporânea no curso, né, a gente iniciou juntos em 2012. Ela já colou grau, eu ainda estou preso. Mas, enfim, eu sempre falo isso. E aí eu queria fazer uma outra comparação dentro da tua fala, para quem está com gente que conhece e para quem está com gente que não conhece o Juazeiro do Norte, e que caso venha futuramente a conhecer, não deixem de visitar o João Cabral. O João Cabral Sim. é não sei nem que expressão que eu uso, porque é muita riqueza cultural, muita riqueza artística, sobretudo no que tange à cultura popular tradicional. E aí tem Mestre Tarcísio, tem os Dois Irmãos, enfim, essa galera massa. Eu tenho muita alegria toda vez que encontro essa turma do João Cabral pelos encontros de cultura que o Instituto está presente, que eu estou presente apresentando ou participando, enfim. João Cabral é um lugar potente no que diz respeito à arte e à cultura popular, não só em Juazeiro do Norte, mas no Cariri como um todo, né? Então, conheçam João Cabral. Vivi dentro dessa conjuntura toda que você nos coloca, e aí já estando no curso de filosofia, surge o coletivo Mulheres Filósofas do Cariri, né? Que é justamente o coletivo, estou pegando aqui a cola pela página, de combate ao sexismo epistemológico e de todas as formas de opressões que atingem de maneira interseccional as mulheres. Então, conta um pouquinho para a gente sobre como nasce o coletivo Mulheres Filósofas, né? Você é integrante, co-criadora do coletivo, como que surge essa ideia, essa proposta e sobre a atuação do coletivo. Certo.
Então, 2018.2 não foi um semestre importante, não só para mim, enquanto mulher preta, mas eu diria que para o curso de filosofia aqui no UFCA também. Foi um semestre em que muitas questões surgiram dentro do curso, principalmente entre os estudantes, e uma delas foram onde estão as pessoas pretas, né, dentro da filosofia. A gente teve a oportunidade de cursar uma disciplina de filosofia africana ministrada pelo professor Franzé. Algumas estudantes pretas e estudantes pretos traziam essa questão anteriormente, e aí o Franzé é, estudou a questão da filosofia africana e trouxe para a gente a disciplina. E com as reverberações que essa disciplina trouxe, a gente também conseguiu construir a Semana de Filosofia sobre a Africanidade, né, de 2018. E no meio disso tudo, a gente também tinha essa reflexão sobre onde estavam as mulheres, né, dentro da filosofia. Por que que a gente não lê filósofos? Por que que a nossa grade curricular não traz na ética, na política, na filosofia existencialista, muitas mulheres filósofas que têm uma gama de produção assim gigantesca, teórica, e a gente não está estudando ela, né? Quem traz essa questão para o grupo é uma das estudantes do curso que se formou recentemente, que é a Susana Slu. Ela traz essa questão para a gente, né? Propõe para a gente criar esse grupo para que possamos suprir essa ausência dessas mulheres no curso de filosofia e que a gente se una para trabalhar isso, lendo essas mulheres e tirando ela da invisibilidade. E aí eu abracei a ideia junto com outras pessoas, né? O Rodrigo Manfredini, a Cris, que esteve aqui, né? Que é a Távila, e várias outras meninas. E não foi uma iniciativa só do curso de filosofia, né? Também. Teve também meninas do curso de biblioteconomia, como Fernanda, que também está assistindo a live, Fernanda Jaine. Ela também abraçou a ideia e juntas a gente conseguiu construir o grupo. Inicialmente ele nasce como um grupo de estudos, né? Até então não era coletivo, era um grupo de estudos filósofos. A gente dava esse nome para ele e a gente se reunia toda semana para ler essas mulheres. A gente inicia lendo o livro que é organizado, é um compilado de artigos, né? Cada capítulo é um artigo sobre uma filósofa diferente, que vai desde a antiguidade até a contemporaneidade, passando por Safo de Lesbos, Hannah Arendt, Angela Davis, Judith Butler, Hipátia e tudo mais. E nós estudantes, a gente começou lendo esse livro, né, que é organizado pela Juliana Pacheco, que ele tem disponível na internet, em PDF, e tem também no nosso site, no site do coletivo. E a gente lê esse livro durante 2018.2 e 2019.1. E ele foi um livro mais de iniciação, assim, para nós, né? Para a gente entender o que isso significava, porque ninguém tinha formação nenhuma no assunto. Era novo para nós, estudantes, que estavam levando aquilo na frente, e para os professores também, para as professoras, né? Eu lembro que antes da gente começar a leitura e dar início realmente ao grupo, a gente teve a ideia de fazer uma carta aberta para as professoras do curso de filosofia, como uma forma de integrar elas à causa e de não culpá-las, né, por isso. Que não é culpa delas, elas são levadas e todos nós somos educados para sermos e reproduzir esses pensamentos machistas e sexistas. E isso não era uma culpa delas, né, uma falha na nossa educação, é um projeto político e tudo mais. E a gente fez essa carta com uma ideia de aproximar esses professores da gente e posteriormente começamos os encontros. E lendo esse livro que eu falei, né? No ano passado, que foi no segundo semestre, a gente leu o livro da Bell Hooks, que é O Feminismo é para Todo Mundo, que foi um presente de uma das nossas professoras do curso, né? Que sempre foi nossa parceira, que é a Regiane Colares. Ela presenteou o grupo com esse livro e a gente leu ele inteiro no ano passado, no segundo semestre. E esse ano a gente está lendo o livro da Grada Quilomba, né? Que é Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano.
E aí, a partir a gente foi crescendo, né? A partir dessas leituras, a gente foi entendendo o que significava estudar mulheres na filosofia, entendendo que também que não há só não tem como falar de uma mulher, de mulher específica, mas de diversas mulheres, que há diversas opressões que interseccionam as mulheres de maneiras diversas, como opressão de raça, de classe, questões de sexualidade, de gênero e por aí vai. E a gente foi entendendo também como lidar com isso, né? Dentro da filosofia, como trabalhar essas questões a partir do nosso grupo. 2020 foi um ano, apesar do contexto que a gente está vivendo, né? De pandemia, o caos político e tudo mais, foi um ano importante para o grupo, que a gente conseguiu colher tudo que a gente plantou em 2019 e 2018. 2019, particularmente, foi um ano muito difícil, foi um ano em que foi muito pesado carregar o grupo, assim, a gente não via as pessoas aderindo à questão, a gente não tinha muito apoio e a gente estava desesperada e ficava triste porque era muito trabalho para os estudantes, né? A gente tinha trabalho da faculdade, né? Ler os grandes clássicos e ainda tinha que estudar por fora essas mulheres e trazer isso para dentro do curso, né? Dentro do nosso grupo. E então era um trabalho muito pesado. E a gente não via muita adesão. Tinha encontro que era 2 pessoas, 3 pessoas, numa sala enorme, e a gente ficava muito frustrado. Mas todo o trabalho valeu a pena porque a gente começa a colher em 20, que a gente se amplia para esse coletivo, né? Que a gente amplia nossas ações. Teve o edital da ProEx, da ProEx, que foi tem aí dar bolsas para que essas mulheres tenham tanto incentivo para estar construindo no grupo e também tem um subsídio financeiro, né? Para pagar alimentação, Sim. passagem, para estar construindo a causa com a gente. E aí, a gente também integra em 2020 a curadoria do Conversas Filosóficas, que é um projeto do BNB de Fortaleza em parceria com a UFCA e o curso de Filosofia. E aí, junto com o professor Franzé, o coletivo ele entra como também essa curadoria do Conversas Filosóficas. Foi muito para frente por conta do isolamento social e tudo mais. E a gente também tem a ação do projeto, né, que é sobre ele que eu vim falar aqui hoje, principalmente. Que o nome do projeto é Mulheres Pensantes, a construção do conhecimento e a ocupação dos espaços públicos. E aí falar um pouco desse nome é importante, né? Porque Mulheres Pensantes. Quando a gente publicou o que a gente tinha passado no Instagram, uma pessoa foi no nosso direct e questionar por que a gente estava colocando mulheres pensantes. Que dava a entender que a gente estava desvalorizando ou falando que nem toda mulher é pensante. Mas na verdade não é, né? Falar de mulher, colocar o adjetivo pensantes ali é muito importante porque é para deixar muito bem claro para todo mundo que todas as mulheres são pensantes. Não é uma tentativa de dizer que algumas mulheres deixar claro que todas as mulheres são pensantes, porque historicamente a gente tem dentro da história da construção da filosofia e do conhecimento, essas mulheres não são colocadas como capazes de pensar. E a mulher negra principalmente, né? Então a gente coloca o nome pensantes como tentativa de deixar isso muito bem claro, que essas mulheres são pensantes. E elas são protagonistas disso também, desse pensar e dessa construção do conhecimento. E a gente coloca o nome Construção do Conhecimento e não só a filosofia, porque o grupo cresceu, né? A gente estava com integrantes dos cursos de jornalismo, biblioteconomia, teologia, não só da filosofia, e a gente sentiu que precisava abarcar não só a filosofia, a construção dessa filosofia, mas também a construção de um conhecimento. E por isso que a gente traz o nome para o projeto, né? E a ocupação dos espaços públicos é como a gente sabe que os espaços públicos não eram destinados à mulher, né? Historicamente a gente vê isso. Elas são colocadas no âmbito privado, no âmbito da casa, né? E aí a gente tem a polis grega, que não permite que essas mulheres estejam no lugar da política, que são comparadas a escravos e tudo mais. Que para ela é destinado o campo do privado e da organização da casa e educação dos filhos.
E aí a gente traz essa ocupação dos espaços públicos como uma tentativa de reverter isso, né? De deixar claro que mulheres também podem estar e devem estar nesses espaços, protagonizando eles. O objetivo do projeto é justamente dar visibilidade à produção científica de mulheres. E aí, como que a gente pensou em fazer isso, né? A gente pensou em vários debates em que fossem protagonizados por mulheres, mulheres pesquisadoras da região. E aí da região, realmente região Cariri, porque a gente pensou, antes da pandemia, em levar esses debates para as cidades vizinhas, né? Que são as cidades que as meninas do coletivo moram, que a maioria não mora no Juazeiro, mora em cidades vizinhas, que é Crato e Paris Brito, e por aí vai. E aí cidades do Cariri, né? E aí a gente pensou em construir esses espaços de debates em bares, né? Em escolas, em universidades também, mas não só, porque a ideia era levar isso para a comunidade, para fora, em praça pública, que as pessoas pudessem ver essa roda de mulheres e essas mulheres falando sobre um conhecimento, sobre uma filosofia, sobre física, sobre história, sobre mulheres, pessoas que estivessem ali presentes se sentissem representadas, né? Que elas também poderiam protagonizar esses espaços, espaços de debate e poderiam estar nesses espaços públicos. E aí a gente cria esse projeto com esse intuito. A ideia era fazer, né, no corpo a corpo, todo mundo presente, todo mundo junto, mas aí veio o Covid-19, né? E a gente tá com as ações agora virtualmente, né? A base de live, e a gente continua com o grupo de estudos. O grupo de estudos, ele é uma das nossas ações, é como se fosse a base, né? O grupo de estudos, a base de todas as nossas ações, porque é onde a gente lê, a gente conversa, a gente se entende enquanto mulheres, entende essas diversas operações interseccionais que atingem as mulheres e a gente constrói essa caminhada contra esse sexismo epistemológico dentro e fora da academia, né? E contra diversas outras opressões que atingem essas mulheres de maneira interseccional, como raça, classe, LGBTfobia, por aí vai. No mais é isso, assim. E outra coisa importante que seria falar que em 2020 também é criada a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, né? E aí a gente conseguiu cadastrar o projeto na Rede Brasileira de Mulheres Filósofas com a ajuda das nossas tutoras, que são grandes parceiras para a gente, né? Que são as professoras do curso, Regina Colares, Camila Prado e Maria Célia, estão sempre com a gente, nos dando norte, nos dando apoio, suporte, ajudando a gente a chegar em outros espaços. É tanto que na construção escrita do projeto, elas três nos ajudaram bastante com a correção e com ajuda e indicação de referencial bibliográfico. E aí a gente, a partir de um e-mail que chegou para a professora Camila, que a moça que organiza a rede de mulheres filósofas, ela soube da existência de um coletivo de mulheres filósofas no Cariri, né? Não sei se foi por postagem no Instagram ou outra coisa. E aí ela mandou um e-mail para a Camila pedindo que a gente cadastrasse na rede, no nosso projeto. E aí a gente cadastra o projeto Mulheres Pensantes e coloca que é protagonizado por mulheres estudantes do curso de filosofia aqui da UFCA. E recentemente, em uma live também, eu não lembro um site, foi colocado que nós, nosso coletivo, foi o primeiro coletivo de mulheres que se propõe a construir essa luta, né, dessas mulheres, de visibilizar essas mulheres dentro da filosofia. Foi o primeiro que se cadastrou na rede de mulheres enquanto projeto construído e protagonizado por mulheres estudantes, né? E depois disso vieram vários outros projetos para a rede também, para compor a rede, que são protagonizados por estudantes. No mais é isso sobre o coletivo. Tem uma longa história. Excelente. Deixa eu no caso, eu acredito que no Ceará, pelo menos que eu tenho conhecimento,
vai ter vocês, né? Eu não sei te dizer no Ceará, porque eu não sei como tá o UFC, né? E, mas aqui no Cariri, a gente que constrói dentro da filosofia essa, É, essa luta. o- são quantas meninas, quantas mulheres que compõem atualmente o coletivo? No que eu digo compor, quem está na comissão de frente, digamos assim, para tocar o projeto. Então, o nosso projeto, ele é autogerido, né? Então, somos nós por nós mesmos. Tem muitas meninas, né? Eu acho que tem cerca de 20 meninas. Lógico que algumas aparecem com mais frequência, outras não. Cada um tem seus problemas a lidar em casa e tudo mais. E tem demandas aí a dar de conta. Mas todo mundo tenta construir da forma que pode, né? Então, eu acho que quem tá à frente somos todas nós. Não acho que tem essa pessoa que tá ali o tempo todo. Sempre vai ter, mas porque ela deve ter condições para estar, né? Mas a gente tenta se autogerir e deixar isso de uma forma mais horizontal, para que todas as meninas apareçam na medida do possível e contribuam na medida do possível também. Tá? É bacana. Deixa eu tô com receio da gente entrar na outra discussão, que aí é o que vem a ser debatido pelo coletivo todo. Só que eu tenho para mim que a gente tem 10 minutinhos, não sei se daria tempo, mas enfim, a gente começa e qualquer coisa continua na segunda parte, né? A gente estava colocando tanto na nossa conversa, né, nesses últimos dias pelo WhatsApp, e aí também até mesmo acompanhando um pouco dessa construção do projeto pelas redes sociais. Eu não cheguei acho que depois que eu saí do Cariri em 2015, eu retornei agora no meio de 2019 só mesmo para fazer a defesa. Então, eu conheço o projeto exclusivamente das redes sociais, né? Acompanho pelas redes sociais. Mas era muito para a gente conversar um pouco sobre essa questão do lugar. E aí eu vou colocar especificamente para a Viviane, né? Do lugar da mulher nesse lugar, né, nesse espaço da filosofia. E aí eu falo da filosofia enquanto um curso, né, acadêmico na universidade, né, na UFCA, mas a filosofia enquanto uma área do conhecimento. Né? Então, como que a Viviane percebe a mulher dentro desse contexto, né? De que forma a gente pode perceber essas relações de atuação e de propagação das ideias de mulheres, e aí a gente pode fazer essa ênfase no que diz respeito à mulher preta e pontuar um pouco dessa questão do que viria a ser esse sexismo epistemológico e aí esse racismo epistemológico, de como que a Viviane pensa isso. Então, né, em uma sociedade racista, sexista, misógina e eurocentrada, se tem como conhecimento legítimo aquilo que é produzido de forma eurocêntrica, eurocentrada, né? Aquilo que é produzido em Europa, a filosofia dentro do Brasil, ela não é considerada como filosofia, e nós somos meros comentadores de filósofos europeus, né? E aí, apenas o conhecimento legitimado são conhecimentos construídos por homens e por homens brancos. E aí isso traz uma grande problemática, né? Problemática porque nós mulheres, e principalmente nós mulheres pretas, somos completamente invisíveis dentro da filosofia e da produção do conhecimento. Nos meus estudos, assim, eu até vou indicar depois algumas teses e dissertações sobre. A gente vê muito quando a gente fala da mulher, para mim não faz sentido falar da mulher sem falar da mulher negra, porque não tem como eu me colocar enquanto mulher e não me colocar enquanto pessoa negra, porque os dois são interseccionais e estão ligados e não são separáveis, como bem coloca a Grada Quilomba no livro que a gente está lendo no grupo de estudo. E aí, quando a gente pensa em ser, o ser capaz de pensar, capaz de construir filosofia, construir conhecimento, aquilo que é legitimado, a gente pensa num ser branco,
cis, homem, eurocentrado, europeu e tudo mais. E aí, falar das mulheres pretas especificamente é refletir sobre essa questão, em que lugar a gente ocupa, se o ser não é, se nós não somos considerados seres, né? Nós não estamos nesse lugar de ser, estamos nesse lugar de outro. A gente é colocado para esse lugar de outro. No livro da Djamila, que é o que é lugar de fala, ela vai falar muito bem disso, né? Que no segundo sexo, da Simone de Beauvoir, ela vai falar dessa mulher como o outro desse homem, o outro desse homem branco. E no caso da mulher preta, a Djamila coloca, a partir das leituras da Grada Quilomba também, a mulher negra ela ocupa esse lugar de outro do outro, como se ela fosse essa dupla ausência desses dois marcadores sociais, né? Desses dois seres, que é ser homem e ser branco. Então ela é mulher e preta, ela não é nem branca e nem é homem. Então ela ocupa essa dupla ausência. E esse lugar, portanto, esse lugar de outro do outro, essa outra idade, como coloca a Grada Quilomba. E aí isso configura um lugar muito complicado para a gente, né? Porque a visibilidade a gente não tem nenhuma. E aí não que a gente não produza, porque a gente produz desde que a humanidade é a humanidade, a gente, mulheres pretas, vem produzindo o tempo todo. A gente escreve, a gente publica, a gente burla coisas para estar aí publicando, a gente faz pseudônimo para estar publicando um texto, mas a gente produz o tempo todo. Não, falar que essa mulher ela é visível dentro da filosofia não é falar que ela não produz, mas sim que ela não é visibilizada como deveria. Ó, é por isso que a gente fala de um epistemicídio, né? Um epistemicídio que vem justamente dessa questão do sexismo e do racismo epistemológico, que coloca essa mulher preta para fora da legitimidade desse conhecimento. E aí, portanto, não somos estudados na academia, não somos colocados dentro da grade curricular, não falam, não nos tem como um referencial teórico obrigatório ou como algo importante a ser trabalhado. Eu estava conversando esses dias com a professora Camila, né? De como que essas coisas, esses assuntos, essas outras epistemologias que fogem dessa epistemologia hegemônica, elas surgem e são colocadas o tempo todo para a margem, né? Porque quando a gente tem enfim, a gente tem uma disciplina que vai trabalhar a filosofia africana, ela ainda é optativa. E quando a gente tem um trabalho de mulheres dentro da filosofia, ele ainda é um grupo de estudos ou um coletivo protagonizado por mulheres. Então, ele não é algo obrigatório. Nem todo mundo vai passar pelo curso da filosofia e vai passar por essas questões. Porque além de serem colocadas à margem, elas são colocadas para sempre estarem nesse lugar de margem, né? E aí é muito complicado. Mas não quer dizer que essa resistência, essa insurgência de mulheres pretas e de mulheres dentro da universidade e da produção de conhecimento não aconteça, né? A gente vem tentando sair da margem e se colocar como um centro o tempo todo. E aí, como eu falei, né, que eu ia até indicar algumas dissertações sobre o tema, que eu acho que dá para entender melhor, tem essa daqui, que é da Aline Matos, que eu vou botar aqui para ver se dá para ver. Que é o Pensar o Invisível, as mulheres negras como produtoras de pensamento filosófico, que ela vai trabalhar muito a partir da tese da Sueli Carneiro, né? Que também vai falar dessa ontologia que coloca o ser branco, o ser homem, como esse centro e coloca as outras epistemologias, esses outros corpos negros, corpos de mulheres, corpos trans, à margem e coloca como outro, né? E aí ela vai falar dessa antologia, tanto a Aline Matos quanto a Sueli Carneiro. A Aline Matos na sua dissertação de graduação e a Sueli Carneiro na sua tese, né? E aí, no mais, é isso, assim. Partindo, assim, da minha experiência, é muito complicado falar sobre trazer, por exemplo, uma autora como Bell Hooks,
para uma disciplina de filosofia política, porque Bell Hooks ela fala de filosofia política. Uma filosofia que eu estou trabalhando a questões do amor. A Bell Hooks está completamente dentro disso, né? A Bell Hooks fala muito do amor. E aí eu vejo trabalhando Platão. A gente vai lá pro mito da caverna e tudo mais. A gente trabalha o amor a sabedoria, mas a gente não trabalha mulheres pretas nesse lugar, né? Nessas teóricas. E o impacto sobre a ausência dessas mulheres pretas dentro da filosofia e da produção do conhecimento já começa a partir do momento que você entra dentro da universidade, principalmente se a universidade for uma federal, porque o acesso para as pessoas pretas é muito mais dificultado, né? E não se vê muitas pessoas pretas nesses espaços. Não se vê, no nosso curso, a gente só tem um professor negro, que é o professor Luiz Manuel, e é um homem. A gente não tem professores negros, professoras negras. E esse impacto já inicia daí. O outro grande impacto é quando a gente inicia o curso e é colocado como início da filosofia a Grécia, né? Filosofia grega e tal, onde a filosofia começou e tudo mais. Enquanto em Kemet, muito antes disso, a gente já tem uma palavra que fala praticamente a mesma coisa, né? Desse amor à sabedoria. A gente já tem uma outra palavra em Kemet. Kemet é como é o nome verdadeiro do Egito. E aí a gente, na civilização, a gente já tem essa palavra que trabalha esse amor, esse conhecimento e essa sabedoria. Então, o impacto já começa daí, né? É por isso que a gente fala em epistemicídio ou racismo epistemológico, que quando você silencia essas mulheres pretas, esses homens pretos, toda essa filosofia construída por eles e elas, você está matando aquele conhecimento e matando aquela existência, né? Como se a gente finalizasse um curso de filosofia inteiro sem saber que pessoas pretas e mulheres pretas podem produzir também filosofia. Podem produzir, não, produzem o tempo todo. Desde Cambridge há muito tempo atrás, sabe? E até hoje a gente anda produzindo. E aí é isso, assim. E por isso que a gente traz o grupo como tentativa de tanto tirar essas mulheres da invisibilidade, como também essas mulheres pretas, tentando entender essas mulheres de forma interseccional. Para trazer também, tanto que as nossas últimas referências foram de mulheres pretas. Foram leituras de mulheres pretas, a Grada Quilomba, Bell Hooks. A gente vai ler outras mulheres também, como a Angela Davis, que já está programado para o próximo semestre. É isso. Dentro desse exercício da filosofia e dentro desse movimento do coletivo, né? É, com, qual é e aí obviamente isso é algo que eu acho um tanto óbvio, né? Mas eu acredito que seria interessante a gente comentar dessa relação da Viviane, mulher preta da periferia, e aí eu vou focar aqui o João Cabral, e esse diálogo do mundo acadêmico, né? E aí a gente tem um contexto. A Viviane vai entrar no curso de filosofia na Universidade Federal em 2017, onde a gente iniciou o movimento de desconstrução total, de negação e de precarização desses espaços, né? Das políticas públicas de acesso à universidade. Então, quem mais sofre com todo esse caos que a gente tem vivenciado do golpe de 2016 para cá é justamente o povo pobre, preto, das periferias do Brasil. Então, dentro desse contexto, de que forma a Vivente compreende esse lugar que é o da periferia, né, do João Cabral? Não sei se na minha turma tinha acho que 2, 3 pessoas do curso, mas que não chegaram a concluir, né? E aí, por inúmeras questões, né? A gente pode pensar. Mas como que a Viviane pensa esses dois espaços, né? A periferia e a academia, que aparentemente, e aí eu vou deixar você pensar melhor sobre isso, ainda é uma realidade muito distante para a gente, né? O povo da periferia, o povo pobre e periférico. Eu estava falando um pouco do trajeto, diversos trajetos que eu percorri muitas vezes para ir para a universidade, né? Que eu era do João Cabral, né? Eu me criei no João Cabral, foi onde eu descobri a arte, a dança e tudo mais. Mas aos 14 anos eu venho morar no bairro Timbaúbas,
que não é tão central, mas também não chega a ser região Cabral. E aí, para pegar o ônibus, como eu falei, né, só tinha um único ônibus que vinha para o meu bairro, que era o Linha 11, e ele só passa na volta. E ele passa umas 10h30, assim. E a gente, quem vem no Linha 11, chega em casa praticamente 11 horas da noite, assim, para quem estuda à noite. E para ir, eu tinha que me deslocar até uma rua central, que é a Rua São Benedito, para poder pegar o ônibus e conseguir ir para o UFCA. E o caminho é muito distante. Então você tem que sair meia hora antes de casa para pegar o ônibus. E se você sai no sol, sai apressado, sai sem jantar. E aí sai correndo para pegar o ônibus lá na São Benedito, que é super distante. E aí, se você esquece uma coisa, acabou, né? Nada de voltar, porque senão você perde o ônibus. Se você for voltar, você não tem nem como alcançar o ônibus de novo. E aí sempre teve essa dificuldade de deslocamento, né? Para ir para pegar esse ônibus, não tem muitas linhas, as linhas só vão para ruas centrais, não tem muita acessibilidade no que diz respeito ao transporte. Sem falar que não é um transporte universitário, né? Não é escolar, é uma linha municipal, então é pago. E aí, o principal impacto quando eu tive de chegar, que eu tive quando eu cheguei na universidade foi em relação ao deslocamento. Eu lembro que a minha mãe passava o dia trabalhando, né, para me sustentar na universidade. Alguém tinha que trabalhar, e aí ela passava o dia trabalhando. E quando ela chegava, ela tinha que subir para a parada de ônibus, tinha que tomar banho, jantar, esperar uma ligação minha para subir para a parada de ônibus e me buscar, porque é muito esquisito. Era, né, que é na época que eu morava lá, no Timbaúbas. E aí, depois de um tempo morando lá, eu fui para essa rua central que eu falei, né? Que é uma rua de acesso central, que é a São Benedito. Muitas paradas de ônibus, eu lembro que o ônibus parava praticamente em frente onde eu morava. E aí era perfeito, assim. No que diz respeito ao deslocamento, era perfeito, mas quando chegava na universidade, pô, tinha outras problemáticas, como alimentação, notebook. Eu comecei a universidade sem um notebook, sem um celular, eu não tinha onde fazer os trabalhos, aí eu tinha que morar na universidade, passar o dia todo na universidade para fazer o trabalho. E era uma loucura. Isso é uma realidade de muitas pessoas, assim, dentro do curso e da universidade também, né? E eu lembro que esse foi o meu primeiro impacto, foi o transporte, essa dificuldade de deslocamento e a alimentação. E ainda continua sendo, né? Porque não mudou. Eu ainda tenho que me deslocar lá para São Benedito, eu não moro mais lá. Eu moro no Limoeiro. E antes passei um tempo aqui com a rua toda esburacada, era terra, porque aqui tem um brejo, para você ver como é quebrado, né? Tem um brejo e ele não tinha ponte, era uma rua toda quebrada que talvez se você passasse lá no escuro podia cair no esgoto. E aí a prefeitura estava construindo a ponte aqui. E nesse tempo em que ela passa construindo essa ponte, é uma obra eterna, né? E tudo fica na terra e no escuro, você não sabe onde você pode pisar, o que é esgoto, o que é lama, o que é terra, o que é estrada. E todo dia eles mudavam uma coisa diferente, todo dia era um lugar diferente para passar. Por muito tempo isso foi uma dificuldade também para mim, no deslocamento, porque eu voltava tarde da universidade, 10 horas, 10h30, estava voltando para casa e voltava a pé, né? E tinha que passar por isso tudo. E aí outra coisa também que para mim foi um impacto muito grande enquanto pessoa da periferia. Na periferia a gente não tem muito incentivo ao estudo, né? O braço do Estado não chega lá a não ser pela violência, a não ser pela polícia. E aí não tem muito. Você sai do ensino médio para a filosofia com um conhecimento que não é o suficiente assim para o que é exigido dentro da academia, né? Na academia é exigido de você muito mais do que você aprendeu no ensino médio, ou aprendeu na vida, ou nas comunidades. É exigido uma coisa até surreal que não é trabalhada no ensino médio em outro lugar. Então você tem que tirar aquilo de algum lugar que você não sabe de onde. Uma dessas coisas é a construção de artigos.
né? Eu lembro que meu primeiro artigo foi o maior sufoco, assim, que eu me desesperei. Eu chorei, eu falava com a minha mãe, não, não consigo, eu não sei o que é escrever isso. Eu mal consegui escrever a redação do Enem, como é que eu vou fazer isso aqui? E era muito difícil, assim, por conta dessa falha, dessa lacuna no estudo que é oferecido para esses espaços, né? E da falha que a gente tem na educação pública. Eu fiz essa pontuação nesse questionamento, é mais um pouco mesmo para a gente compreender é, como é interessante, como é importante até a constituição dessas redes, que eu posso chamar talvez até mesmo de rede de apoio, né? Então, quando mulheres se reúnem para fazer filosofia, né, sobretudo dentro dessas realidades todas, né, desses contextos todos, e aí quando a gente pensa que tem a mulheres que vêm da periferia, e aí com todos os transtornos das realidades do que é ser periferia. E aí, gente que vem de territórios ainda mais distantes da universidade, né? Você citou a galera de Farias Brito, então você viaja 2 horas, aí 1 hora e meia, 2 horas, para poder ter acesso à universidade. Então, eu acredito que compor um coletivo, sobretudo um coletivo de mulheres, né? Ou seja, num espaço onde você se sente representada, com voz e com espaço para expor o seu pensamento e para fazer disso, né, um lugar de fala e de atuação política até, eu acho que isso tem um peso importante até mesmo para se manter nesse espaço, né, acadêmico. O, o Franzelo tinha deixado 2 comentários, a gente esperou ele chegar para fazer esse comentário. O primeiro foi que logo no começo ele elogiou, tá? O protagonismo estudantil faz a diferença, vocês são pioneiras e potentes. E depois ele Obrigada. perguntou sobre como vocês viram o papel de Carolina de Jesus, mulher preta, favelada, escritora, em meio à universidade, né? Nesse espaço da universidade, que sempre usa os referenciais os acadêmicos, né? Aquela galera que você já colocou. Então, como que vocês conseguem pensar o papel da Carolina de Jesus? E aí eu não sei se seria interessante a gente pensar também de outras mulheres negras que não necessariamente são da filosofia, mas que trazem uma contribuição com a própria Conceição Evaristo, né? Sim, sim. Coincidentemente, primeiramente eu queria agradecer ao Franzé, né, pelo elogio e também pela parceria. E coincidentemente é o livro que eu tô lendo, eu tô até com ele aqui, que é da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo. E já tem várias coisas marcadinhas aqui. E ler Carolina é alimento, assim, sabe? É alimento de vida. E ensina muito, assim. Eu gosto de pensar que ensina muito mais do que a própria academia. A Carolina, enquanto poeta, enquanto filósofa também, para mim ela é uma filósofa. A gente nunca leu a Carolina no grupo, mas eu falo a partir do que eu leio e do que eu vivo. E aí eu acho que a Carolina é uma escrevivência, né? Como fala a Conceição, uma escrevivência de verdade. Porque ela experiencia todo aquele cotidiano na favela, ela reflete sobre aquilo, ao passo em que ela tem que lidar com a fome, tem que lidar com a moradia que praticamente não tem, com os filhos que pedem comida, ela ainda ela encontra esse refúgio na escrita e reflete sobre tudo que ela vive, né? E quando ela fala da fome, para mim é muito importante, assim, até para pensar política, principalmente, né? Quando ela fala que um político ele teria que passar fome para entender essa fome, né? Deixa eu até procurar aqui a fala dela, que ela vai falar isso, né? E pensar sobre política é pensar sobre isso principalmente, como que tudo que a gente fala sobre teoria política, sobre Rousseau, sobre não sei quem, e que escreveu tal coisa, como é que isso tudo, toda essa teorização, ela chega nas favelas e como é que a gente faz isso tudo chegar
nessas comunidades ou nesses lugares do país e da região que mais precisam desse tipo de discussão. E a Carolina, ela faz isso com a escrita muito simples, com o cotidiano, elementos do cotidiano, ela pega aquilo que ela acredita e escreve. Escreve sem medo, escreve para ela e para que outras pessoas possam ler também e perceber. Então, para mim, a Carolina Maria de Jesus, ela é uma filósofa, assim. E eu leio ela pensando nisso. Tem muita marcação que eu fiz aqui no livro, que são de frases que ela fala que para mim soa muito filosófico. Ela não precisou de um sistema filosófico para escrever ou de um grande curso de filosofia, de um diploma, alguma coisa. Mas ela precisou daquilo que era mais palpável para ela, que era a experiência e aquilo tudo que ela vivia. E ela pega tudo isso, todos esses apanhados de coisas, e escreve, transforma em escrita, e para mim transforma também em filosofia. E é muito importante porque é lidar com outra forma de escrita e uma outra forma de pensar a filosofia que a gente tem que trabalhar bastante, principalmente em confronto a isso que a gente entende como essa filosofia hegemônica, né? Esse modelo de construir filosofia, para mim, ele já está muito ultrapassado e a gente tem que construir outras formas. E desconstruir e reconstruir outras maneiras de pensar e de enxergar a filosofia. No coletivo que eu falei que eu participo, que é o coletivo de mulheres pretas aqui do Caminho, mulheres pretas artistas, que é o coletivo Ianis Cariri, a gente vem trabalhando muito isso, assim, né? Como que a gente pega essas mulheres que trabalham uma gama de conhecimentos a partir do que elas vivem, seja na periferia do Crato, do Juazeiro, no João Cabral, como que a gente entende e enxerga essas mulheres como produtoras de ensinamentos, de saberes, de arte também. A gente desenvolve esse trabalho em cima de visitas às mestras daqui da região, né, da cultura popular, às mestras do coco, ao coco da batateira. A gente foi na batateira, na casa da Dona Edith, e como que a gente escuta essas mulheres e abre a primeira escuta, né, porque é importante esse exercício da escuta, e entende o quanto elas têm a ensinar, que não é só esse conhecimento acadêmico que é legítimo, né? Enquanto elas têm a ensinar, e é sobre tudo, é sobre dança, é sobre corpo, é sobre gênero também, porque eu lembro que uma conversa no terreiro da Dona Edith, a gente estava conversando e uma delas falou que o marido olhou para ela e disse para ela escolher entre o coco ou ele, senão ele ia embora, né? E aí você percebe como também são nesses espaços que essas mulheres elas travam essas lutas e essas resistências, esses lugares de conversação e de desabafo, né? E que isso para mim é muito potente. É conhecimento e é saber também. Então tem um lugar muito grande na filosofia, a partir do que eu venho pesquisando e venho vivendo também. E não só as mestras da região, né? Também as pretas, que têm uma grande luta. A Fran já está comentando aqui. Tem uma grande luta de resistência do povo preto aqui, né? Tem o GRUNEC, Grupo de Valorização Negra e tal. E aí as pretas também são um grande saber, assim, para mim. Que é na oralidade, é numa conversa, mas que é uma conversa que transmite muito saber, é um saber que você percebe que é muito palpável e vem muito dessa experiência de vida que elas têm. E para mim é tão legítimo tanto quanto o que eu vejo na universidade. Chega muito mais, na verdade, para mim. Ler Carolina Maria de Jesus, escutar as pretas, ir no terreiro da Dona Edith. E escutá-las, para mim, chega muito mais próximo da minha vivência enquanto mulher preta, enquanto periférica, artista, do que muitas vezes um eurocêntrico, um europeu falando uma teoria e alguma coisa assim. Que é isso, não sei se eu respondi para o Zé, ele tá falando outra coisa aqui também. Ele está fazendo um elogio aqui às meninas do PIPID. Deixa eu só puxar aqui. Aproveito para lembrar, são das meninas do PIPID que usaram o rap para falar de filosofia, né? A Patrícia, a Luz, a Aline, Mosé, enfim. Sou grato por essas meninas fazerem um PIPID diferente. O comentário do Franzé, inclusive, Franzé, o TBT filosófico de hoje é justamente sobre o PIPID.
Eu não sei, tô lendo aqui pelo que aparece para mim, e Charles, mas eu acho que tu sabe quem é, né? Sei, sei. É Salles, Iago Salles. Pronto. Os gregos, deixa eu voltar, os gregos viajavam muito para a África e tinham uma relação muito próxima. Como tu vê essa eurocolonização do pensamento e o reflexo disso hoje nas periferias? Eita pergunta. Eu acho que não só nas periferias, né, mas na própria academia, né? Sim. Primeiramente falando sobre o que o Franzé falou do PIBID, né? Eu tomei conhecimento, sim, do projeto das meninas sobre rap e filosofia, que eu acho muito importante, né? Porque o rap também traz essa coisa da escrevivência. Travar uma filosofia e um conhecimento, um saber a partir de rimas e daquilo que se vive na periferia, né? Então é muito orgânico, assim. E trabalhar uma... Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Trabalhar uma filosofia a partir disso é de extrema importância. No meu tempo de João Cabral, falando sobre a pergunta do Iago, né? Eu lembro que tem uma coisa muito bacana que é justamente isso que Ismael falou no início da live, que era um grande centro cultural, periferia, né? Tem muito incentivo à cultura que é construído não pelo Estado, pela prefeitura ou qualquer outra coisa, mas é construído pela própria comunidade, né? Eu lembro que tinham ações de cultura, de dança, de natação, até aula de natação a gente tinha. Tinha também a distribuição de brinquedos em Dia das Crianças e tudo mais. Isso para mim diz muito sobre comunidade, sobre esse pertencimento, assim, de se entender não só enquanto indivíduo, mas também enquanto esse todo coletivo. E isso para mim reflete muito e traz muito sobre uma filosofia africana, né? Como, por exemplo, o Ubuntu, que traz essa questão de eu sou porque nós somos, porque eu só sou porque somos todos, né? Somos este todo. Eu tenho total ligação com o que já foi, com o que é, com quem é ainda, com quem ainda está aqui, e que traz essa questão do pertencimento da ancestralidade. E eu vejo muito mais isso dentro das periferias. E não é à toa que é dentro das periferias que se concentra a maior parte dos terreiros também, né? De Umbanda, de Candomblé, que é onde todo esse trabalho de ancestralidade e incentivo da cultura e pertencimento e esse senso de comunidade é desenvolvido. Mesmo com toda a violência que é travada dentro das periferias, isso acontece. Aqui onde eu moro também, que é no Limoeiro, tem uma pracinha aqui em cima, que foi uma praça construída pela prefeitura, obviamente, mas todo o trabalho de construção do jardim da praça, de ornamentação, de plantar, de cortar as árvores, ele é feito pela população daqui da rua. Então a rua ela se junta para plantar, ela se junta para podar essas plantas, para organizar e tudo mais. E isso é muito bonito, porque para mim traz toda uma ideia de saber e é tão legítimo tanto quanto o que eu leio na universidade, né? E aí o porquê que eu fico me perguntando por que aquilo que é travado dentro da universidade, que é escrito, que é falado sobre esses filósofos e tudo mais, só isso é legítimo, né? Muitas coisas que foram passadas na academia foram vividas muito antes na comunidade. E aí, muito tempo depois, alguém veio, né? Sei lá, teve contato ou não com a comunidade, e transformou isso, sei lá, em um conceito, ou um texto, ou um trabalho acadêmico. Mas isso, eu vejo que muitas coisas que eu vejo e aprendo na academia, eu vejo bem antes na comunidade, na periferia, assim. E que essa legitimação apenas daquilo que é eurocêntrico, né, que é produzido de maneira eurocentrada ou então em Europa, ela deslegitima todo esse saber que está na periferia, né? Não é à toa também que os gregos foram buscar conhecimento em Cambridge, foram passaram por lá, aprenderam com o povo preto e a partir disso construíram filosofias e tudo mais. Filosofia não nasce na Grécia. E vem muito disso, né? Não se trata que
não, esse conhecimento que é produzido nessa comunidade, ou em África, ou em Cambridge, enfim, não é legítimo, não é que não seja legítimo ou que não seja um conhecimento ou um saber, né? Mas é invisibilizado e constantemente deslegitimado, que faz parte de todo um projeto, de toda uma construção racista e tudo mais. O Frazetta está pontuando aqui, a filosofia surgiu na periferia do mundo grego. Depois ela é assimilada e elitizada, né? Então, Sim. é um ponto importante. A gente pautou muito essa coisa da filosofia na semana de filosofia, acho que em 2015. Eu sempre confundo em 2014 e 2015, mas foi em 2015, né? O Sertão Filosófico. De pensar justamente, de fazer justamente esse movimento, não é nem de esquecimento, de negação, da filosofia eurocêntrica. Eu acho que a gente não pode fazer isso, na verdade, né? Eu li um artigo, não vou lembrar qual filósofo, mas é um filósofo negro, onde ele diz que o que se reivindica não é a negação da filosofia helenística, mas é simplesmente que haja também espaço para a filosofia africana, para a filosofia indígena, né? E aí o Franzé tem feito, não, o Franzé daqui a gente já conversou inclusive na live dele, e a gente sempre posta isso, tem sido um agente que tem colaborado muito com esse exercício, né? Já mesmo enquanto eu estava na academia, o Franzé já fazia esse movimento, tanto nas disciplinas, de propor as disciplinas, os grupos de estudo. Então, quando a gente sai para estudar a filosofia árabe, a filosofia africana, o próprio exercício da filosofia brasileira, que aí ele propôs pro webinário Filosofia em Rede, né? Pensar, e aí, além de pensar brasileiro, pensar a filosofia do Nordeste. E no meio disso tudo, a gente ainda pensa esse recorte da periferia, né? A filosofia feita, por exemplo, pela Viviane Diniz, mulher preta, periférica, no interior do estado do Ceará. Então, tem todo um contexto aí que a gente pode pensar que há espaço para essas filosofias todas, mas que infelizmente a gente ainda precisa brigar muito para garantir esses espaços, né? Já mesmo para os nossos finalmente, eu vou agradecer por ter aceito o convite, parabenizar pelo Eu que projeto, agradeço. pelo coletivo. Eu estendo os parabéns aí pro coletivo todo. E a gente deseja vida longa e cada vez mais força e Obrigada. resistência, cada vez mais mulheres na filosofia, na ciência, enfim, em todos os espaços possíveis. E aí eu deixo para você fazer suas considerações finais antes dos avisos. Não, eu só agradecer assim pelo convite, né, pela disponibilização do espaço para a visibilização do coletivo e dessas mulheres que estão construindo o coletivo e construindo filosofia, né, e conhecimento. Agradecer também pela acolhida, pelo convite, né, de publicação e tudo mais. E só queria divulgar também o nosso site, a gente também tem um site, Coletivo Mulheres Filósofas do Cariri. E lá a gente está tentando construir uma biblioteca virtual, né, com textos escritos por mulheres. Está caminhando, ainda não está completa e está no processo, mas já tem alguns PDFs disponibilizados. A gente também tem informações no próprio site sobre a história do grupo, as ações do grupo, a gente faz publicação no blog, e tem também a programação do grupo de estudos, né? O que a gente está lendo, o que a gente vai ler nos próximos encontros, quando acontece, o grupo acontece via Google Meet e acontece toda quarta às 4 horas, e a gente lê o texto antes, né? Cada um individualmente e se encontra para debater o texto via plataforma virtual. E aí tem tudo direitinho lá no site. Qualquer dúvida ou qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente ou pelo site, pelo Instagram também, que é Mulheres Filósofas do Cariri, ou pelo Facebook, o e-mail também. Ou então é só entrar em contato comigo no meu Instagram, que dá certo também. No mais, Pronto. obrigada a todos. Pois, agradeço. E deixa eu fazer o registro, agradecer também a Liette, que fez essa ponte com a gente, para a gente poder ter a Viviane hoje aqui no Filosofia Dentro de Casa, tá? Então, brigadão.